E aí, pessoal, voltamos e agora sim a gente vai dar seguimento ao nosso conteúdo. Conteúdo de agora: formas de governo. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar e vai conversar um pouquinho sobre as formas de governo. E aí eu já alerto a vocês que talvez de todo o conteúdo que a gente estudou até agora, esse seja o mais chatinho, mais enjoado de estudar, porque a gente volta e resgata alguns filósofos, alguns conceitos que a gente já trabalhou, como por exemplo Aristóteles, Montesquieu e Maquiavel. Então a gente vai voltar um pouquinho para entender a construção de como se dá as formas de governo. Mas para que não fique tão cansativo a aula, eu fiz um material de apoio tentando no máximo estruturar para que vocês consigam compreender, não fazer tanta anotação e que fique claro para vocês essa parte das formas de governo, tá? Também para não tomar muito tempo, tá? Porque isso é importante para a gente compreender as classificações que ocorreram com o passar do tempo, mas a gente tem algumas coisas mais importantes para trabalhar e que demandam mais tempo de fala, como, por exemplo, democracia, sistema representativo, presidencialista, parlamentarista. Então, a gente tem assuntos que a gente vai dar mais tempo, mais espaço do que esses, tá? Então, eu peço só que vocês acompanhem e façam algumas anotações sobre as formas de governo, porque alguns aspectos ainda é cobrado nos concursos públicos, tá bem? Então a gente vai começar a conversar sobre as formas de governo pela classificação do Aristóteles. Então coloquem aí formas de governo e primeiro Aristóteles, a classificação que o Aristóteles nos traz sobre a forma de governo. Aristóteles, quando ele vai trabalhar a questão das formas de governo, ele tem duas classificações, ou como alguns autores trabalham, dois critérios para trabalhar, para classificar as formas de governo. O primeiro critério é a separação do governo em governo puro e governo impuro. Então, é uma primeira classificação de critério que ele faz para separar o governo, que são os governos puros e os governos impuros, e depois ele vai levar em consideração um critério numérico, ou seja, quem são as pessoas ou quem é a pessoa que exerce esse poder. Então, primeiro leva em consideração como o governo se dá de forma pura ou impura, e depois quem exerce esse poder por meio de um critério numérico. Para compreender isso, eu coloquei uma citação, um trecho do livro A Política de Aristóteles, onde ele traz essas duas classificações. Vamos fazer a leitura em conjunto. É necessário que o poder soberano seja exercido por um só, por poucos ou pela maioria. Então, esse primeiro momento é o nosso critério numérico, né? Quem são as pessoas que exercem o poder? Um só, por poucos ou pela maioria. Quando um só, poucos ou maioria exercem o poder em vista do interesse comum, então se dão necessariamente as constituições corretas. Constituições corretas entendidas como os governos puros. Quando um, poucos ou a maioria o exerce em nome de interesse privado, e aí se lê então governos impuros, então se dão os desvios. Então, por meio dessa citação, a gente já tem as duas classificações do Aristóteles. A primeira, que a gente vai começar por baixo da citação, né? A primeira, ele classifica como se dá esse governo. Ele pode ser um governo puro ou um governo impuro. Quando que vai ser um governo puro? Quando as pessoas que estão no poder, um só, maioria ou poucos, quando essas pessoas agem em vista do bem comum, em vista do bem geral, pensando na coletividade, no interesse comum. Então, isso significa um governo puro, um governo que vise o bem geral, o bem comum, o bem da sociedade. Por outro lado, os governos impuros, eles visam interesses privados, interesses particulares. Por isso que Aristóteles vai dizer que ocorre um desvio. Ao invés de se buscar o interesse comum, coletivo, se busca o interesse privado.
Nesses casos de governos que buscam os interesses privados, a gente vai chamar de governos impuros. Então, essa é a primeira classificação, né? Governo puro, bem geral, bem comum, coletividade, e governo impuro, interesses privados, interesses particulares. O segundo critério, como eu havia mencionado, é o critério numérico, ou seja, quem são as pessoas ou quem é a pessoa que exerce esse poder. E aí ele vai nos dizer que pode ser um, vários ou muitos, ou também pode ser todos, né? Um, vários ou muitos. Então, essa é a classificação numérica. Quando uma pessoa exerce o poder, a gente vai dar o nome de monarquia. Então, quando uma pessoa exerce o poder, essa forma de governo se chama monarquia, que depois a gente vai ver que a monarquia, ela pode ser absolutista, que a gente não trabalha mais hoje, né? Não existe mais. Ela pode ser parlamentarista ou ela pode ser constitucional. Mas em todos os casos, a ideia é de que o governo, a forma do governo se dá por meio de uma pessoa. Então, a isso se dá o nome de monarquia. Quando vários, né, uma parcela de pessoas toma o poder, exerce o poder, se dá o nome de aristocracia, e quando muitos ou todos são quem representa o poder, a gente dá o nome de democracia. Então, a gente tem 3 nomes, 3 formas de governo de acordo com Aristóteles: monarquia, um só; aristocracia, poucos, alguns; democracia, muitos, vários, todos, né? Então, essas são as formas de governo defendidas e trabalhadas por Aristóteles. Agora, monarquia, aristocracia e democracia, que são essas formas de governo, são formas de governo que visam o bem comum, que visam atender os interesses da coletividade. Por isso que monarquia, aristocracia e democracia são considerados como governos puros. Esses governos puros, pode ser que ocorra uma degeneração, ou seja, ao invés de almejar o interesse comum coletivo, se almeje o interesse privado. E aí a gente teria uma transformação desses governos puros, que são monarquia, aristocracia e democracia, em governos impuros, por meio dessa degeneração na busca do interesse, que deixa de ser público e passa a ser privado ou particular. E aí que Aristóteles vai nos dizer que a monarquia é um governo puro, exercido por um só, mas quando ela se degenera e passa a ser impura, ela se transforma em tirania. Então, a monarquia, quando se degenera, ela passa a ser impura e passa a ser chamada de tirania. Então, monarquia se transforma em tirania. A aristocracia, da mesma forma, quando ela se degenera, ela passa a ser um governo impuro e passa a se chamar oligarquia. Então, da aristocracia, a gente passa para uma deturpação que se chama oligarquia. E, por fim, a democracia, quando passa por essa degeneração, dessa busca pelos interesses privados, ela passa a se chamar demagogia. Então, por isso que eu coloquei ali para vocês o material: tirania, oligarquia e demagogia são governos impuros, porque almejam o interesse privado. E monarquia, aristocracia e democracia são governos puros, porque almejam o interesse comum, o interesse geral da coletividade. Então, para Aristóteles, a gente precisa fazer 2 perguntas para compreender quais são as formas de governo. Primeira pergunta: quem governa? Quem está no poder? Poucos ou muitos? Monarquia; poucos, aristocracia; muitos ou todos, democracia. Então, é a primeira pergunta que se faz: quem governa? Poucos ou muitos? E a segunda pergunta: como governa? Bem ou mal? Governa buscando o interesse comum ou governa buscando o interesse privado?
e aí a gente consegue achar a nossa resposta. Se quem governa é um, mas governa em nome de interesses privados, a forma de governo é tirania. Se quem governa são vários ou muitos em nome de interesses coletivos, a gente vai chamar isso de democracia. Então, para Aristóteles, a gente precisa cuidar os governos puros, que almejam o bem comum, monarquia, aristocracia e democracia, e aqueles governos impuros que almejam interesses privados e particulares, que se transformam em tirania, oligarquia e demagogia. Os conceitos de cada um, monarquia, aristocracia, democracia, tirania, oligarquia, demagogia, eu coloquei ali embaixo para vocês e vocês podem fazer a leitura, tá? Acho que os conceitos ficaram bem claros, vocês não vão ter, acho que, dúvidas em relação ao conceito. Então, façam a leitura, pode pausar até a aula agora, e fazer a leitura dos conceitos de cada uma dessas formas de governo defendidas por Aristóteles. Bom, vamos agora ao nosso segundo filósofo que defende, que trabalha a questão das formas de governo. E aqui a gente volta para Montesquieu e vocês podem resgatar aquele texto que eu já encaminhei para vocês lá nas primeiras aulas sobre Montesquieu, porque ali naquele texto ele também vai trabalhar essa questão das formas de governo, tá? Então podem resgatar aquele textinho que vocês têm, né, desde a nossa primeira aula. Coloquei ali também um trecho para vocês do livro O Espírito das Leis de Montesquieu, para compreender a divisão que ele faz das formas de governo. O que o Montesquieu nos diz sobre isso? Existem 3 espécies de governos: o republicano, o monárquico e o despótico. Pressupondo 3 definições. O governo republicano é aquele no qual todo o povo, ou pelo menos parte dele, detém o poder supremo. O monárquico é aquele que um só governa, mas segundo leis fixas e estabelecidas. No governo despótico, ao contrário, um só, sem leis nem freios, arrasta tudo e a todos segundo sua vontade e seus caprichos. Então, o que a gente já percebe lendo esse trecho do Espírito das Leis de Montesquieu sobre as formas de governo? Que ele não adota a mesma classificação que o Aristóteles. Ele não trabalha com a classificação governo puro e governo impuro. Ele simplesmente elenca 3 formas e mistura, né? Ele trabalha a questão da república, da monarquia e do despotismo, considerando já despotismo como uma forma impura de governo, mas sem fazer essa classificação. Ele somente elenca as 3 formas de governo, que seria a república, a monarquia e o despotismo. Interessante perceber numa segunda passagem do livro dele, que também coloquei ali para vocês, quando na república é todo o povo que goza do poder supremo, então se tem uma democracia. Quando o poder supremo se encontra nas mãos de uma parte do povo, então chamamos isso de aristocracia. Então vejam, o Montesquieu, ele separa as formas de governo em 3: república, monarquia e despotismo. Essa é a classificação dele. E dentro do conceito de república, ele vai abrir e subdividir em aristocracia e em democracia, que são governos exercidos por mais de uma pessoa, que aí pode ser aristocracia ou democracia. E a monarquia, quando é exercido por um só, e despotismo é governo também de um, mas de uma forma equivocada, de uma forma errada, que vise o bem privado e não o bem comum, não o bem coletivo. Então, o que vocês precisam cuidar? Na classificação de Montesquieu, ele não classifica na forma da tripartição dele, das formas de governo, aristocracia e democracia. Aristocracia e democracia aparece lá na classificação do Aristóteles. Lá aparece como forma pura de governo. Literalmente, ele elenca essas 2. Na classificação do Montesquieu, aristocracia e democracia fazem parte da república.
E república, sim, é uma forma de governo na classificação do Montesquieu. Então, cuidar, aristocracia e democracia aparece em Montesquieu, mas dentro de república, colado com república. Em Aristóteles, não aparece república. Em Aristóteles, aparece aristocracia e democracia como formas isoladas de formas de governo. Então, é um cuidado que tem que cuidar se a gente for fazer um quadro comparativo entre o Aristóteles e entre o Montesquieu, porque ambos adotam três formas de governo. O Aristóteles adota a classificação numérica, vários ou todos, muitos, e a forma de governos puros e impuros. O Montesquieu não adota o critério puros ou impuros e faz uma tripartição de formas de governo simples: república, monarquia e despotismo. Lembrando que república, dentro do conceito de república, a gente vai encontrar aristocracia e democracia, que é o governo exercido por mais de uma pessoa. O governo exercido por uma pessoa continua sendo monarquia, e aí sim, monarquia a gente vai encontrar na classificação dos dois, tanto Aristóteles como Montesquieu também. E o despotismo, que seria aquele governo deturpado do Montesquieu, aquele governo exercido por uma pessoa de uma forma equivocada, de uma forma errônea, que vise o bem privado, o bem particular do representante. Por fim, a gente tem Maquiavel. Maquiavel é a classificação que a gente utiliza nos dias de hoje. Maquiavel, ele se difere de Montesquieu e de Aristóteles porque ele já não faz mais uma classificação tripla. Ele não usa uma tripartição das formas de governo. Ele vai para uma ideia de bipartição. Bipartição somente apontando duas formas de governo, que é as que a gente considera hoje, que é as que a gente adota hoje. A classificação de Maquiavel, que se dá de duas formas, bipartição, ela se dá em monarquia e república. São as formas de governo adotadas hoje e que foram idealizadas por Maquiavel. Então, Maquiavel vai nos dizer que as formas de governo são monarquia e república. Então, cuidado que ele não trabalha com aquela ideia de tripartição que a gente viu em Aristóteles e viu também em Montesquieu. Maquiavel é somente república e monarquia. Lembrando que, assim como Montesquieu, Maquiavel também, dentro do conceito de república, engloba aristocracia e democracia. Mas a classificação ela é de uma bipartição. Existe somente duas classificações: monarquia e república. E dentro da república a gente encontra aristocracia e democracia. Então, ele não trabalha com as formas deturpadas de formas de governo. Ele somente elenca essas duas, que por ser as duas que a gente adota hoje e as duas que vocês devem saber, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre monarquia e república de uma forma separada. Então, até aqui, antes de seguir o conteúdo, até aqui a gente fez uma breve explanação sobre algumas formas de governo que alguns filósofos defenderam e adotaram com o passar do tempo, começando por Aristóteles, que trabalha questões de governo puro e governo impuro, puro que visa o bem geral, bem comum, e impuro que visa os bens privados, lembrando que os governos puros são monarquia, aristocracia e democracia, e esses governos puros, eles podem ser degenerados e se tornarem governos impuros. E aí a gente vai ter a forma degenerada de cada um deles: tirania, oligarquia e demagogia. Indo para Montesquieu, ele também adota uma forma tripartida, uma divisão de três formas de governo. Só que ele não trabalha na mesma ideia do Aristóteles, porque ele não faz a classificação puros e impuros. Na classificação que a gente viu de Montesquieu, ele vai trabalhar com república, monarquia e despotismo. E dentro do conceito de república, ele vai trazer aristocracia e democracia.
E mais além, a gente viu agora, então, Maquiavel, que abandona esse pensamento de tripartição das formas de governo e adota uma bipartição, trabalhando monarquia e república, também englobando dentro da república aristocracia e democracia. Considerando que monarquia e república são as formas de governo que a gente adota hoje, mundo afora, ou se é monarquia ou se é república, é sobre monarquia e república que a gente vai conversar um pouquinho agora. Por isso que agora coloquem um outro título no caderno de vocês, né? Depois de colocar formas de governo, que vocês colocaram lá Aristóteles, Montesquieu, Maquiavel, com a classificação de cada um deles, agora escrevam monarquia e república. Um outro tópico que a gente vai falar um pouquinho sobre elas, claro que dentro ainda de formas de governo, né? Monarquia e república. Começando por monarquia. Monarquia. O que é a monarquia? A gente já viu na classificação dos filósofos, agora recém-mencionados, que monarquia é quando o poder é exercido por um só. Quando uma pessoa exerce o poder. Então, monarquia é o governo de um só. A monarquia, ela pode ser uma monarquia absoluta ou uma monarquia limitada. Então, a gente tem duas formas de classificar a monarquia. A monarquia pode ser absoluta ou limitada. O que significa a monarquia absoluta? A monarquia absoluta é a monarquia que a gente estudou e que vem estudando lá de Hobbes e do Estado absolutista. Monarquia absoluta é quando todos os poderes se concentram nas mãos de uma só pessoa. É aquela ideia de concentração de poderes em uma só pessoa. Uma pessoa exerce todas as funções: a função legislativa, a função executiva e a função judiciária. Isso é monarquia absolutista. Todo o poder concentrado nas mãos de uma pessoa só. A monarquia limitada, se ela é limitada, ela não é absolutista. Então, a contrário senso, na monarquia limitada, a gente não tem mais a ideia de concentração de poder nas mãos de uma só pessoa. Por isso que ela é limitada. A monarquia limitada, ela se subdivide em outras duas formas. Ela pode ser monarquia limitada constitucional ou monarquia limitada parlamentarista, que são aquelas monarquias que a gente conhece mais, a monarquia constitucional e a monarquia parlamentarista. O que é a monarquia constitucional? Na monarquia constitucional, a gente tem a figura do rei, a figura do monarca, e esse rei, esse monarca governa, agora limitado a leis, limitado ao direito, limitado às regras jurídicas que existem naquela sociedade. Ou seja, na monarquia constitucional, o rei, o soberano, está limitado e condicionado às regras do contrato social. Isso eu quero dizer que, quando a gente estudou lá atrás Montesquieu era contra a monarquia absolutista defendida por Hobbes, porque Hobbes defendia a concentração de poder, todos os poderes na mão de uma pessoa só. Mas Montesquieu ainda defendia que a melhor forma de governo era a monarquia. Então Montesquieu também defende a monarquia, mas a monarquia que Montesquieu defende é a monarquia constitucional, porque ele vai nos dizer que o rei governa, só que ele governa agora obedecendo o contrato social, obedecendo às limitações do direito e das regras vigentes naquela sociedade. E lembrando, então, que dentro da constitucional, por retomar Montesquieu, a gente tem a ideia da separação dos poderes. Então, a gente vai ter o rei, ou monarca, agora governando, muito provavelmente assumindo aí a posição do poder
o poder administrativo. Voltando um pouco, porque me engasguei um pouco com o meu café, estava um pouco gelado e desceu e tive que pausar um pouco, mas voltando. A monarquia constitucional, retomando, porque acho que acabou causando uma confusão, a monarquia constitucional, o rei governa, e a gente tem outras pessoas que exercem as demais funções do Estado, trabalhando naquela ideia de separação dos poderes, de tripartição dos poderes do Montesquieu. Então, na monarquia constitucional, a gente tem a figura do rei, esse rei governa, então muito provavelmente ele vai governar administrando o país na função administrativa dos poderes, que aí se enquadra o poder executivo. Então essa vai ser a função do rei, administrar, por meio da administração, na função do poder executivo, e a gente vai ter outras pessoas desempenhando a função legislativa e desempenhando a função judiciária. Essa seria então a monarquia limitada constitucional. O rei governa, continua governando, mas limitado às leis e não mais concentrando todos os poderes, mas delegando também funções no legislativo e para o judiciário. Na limitada parlamentarista, monarquia limitada parlamentarista, a diferença é que agora o rei ele não governa. O rei na monarquia parlamentarista, ele existe o rei, existe o soberano monarca, só que agora ele passa a ser uma figura cultural daquele estado, daquele país, exercendo funções que dizem respeito somente a algumas funções de estado e de representação internacional daquele estado. Mas o rei na monarquia parlamentarista, de fato, ele não governa. Tem uma frase típica chamada da monarquia parlamentarista que diz: o rei reina, mas não governa. Ou seja, o rei na monarquia parlamentarista exerce mais uma função de representação internacional do Estado, representa o Estado e toma decisões em questões que dizem respeito ao Estado no direito internacional, no plano internacional, mas ele de fato não governa. As funções dos poderes, as funções do Estado, de executivo, judiciário e legislativo, se dão com outras pessoas, não com o rei. Então, essa é a principal diferença da monarquia constitucional para a monarquia parlamentarista. Na monarquia constitucional, o rei governa, o rei administra o Estado, o rei é o poder executivo do Estado, trabalhando com outras pessoas que exercem os demais poderes. Na monarquia parlamentarista, o rei não governa. O rei serve como uma figura de representação do Estado e que trata de questões do Estado com relações internacionais. Mas dentro do Estado a gente tem outras figuras que vão desempenhar as funções do Estado e que essas outras pessoas não serão o rei dentro do Estado, porque na monarquia parlamentarista o rei reina, mas não governa. A monarquia parlamentarista é um exemplo clássico da nossa rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra, e na Inglaterra a gente tem a monarquia parlamentarista. Ela é vista como uma figura simbólica, cultural em âmbito internacional. Ela de fato não governa, ela de fato não exerce, toma as decisões no âmbito interno, porque existem outras pessoas que fazem isso. Essas funções são delegadas às outras pessoas, não à Rainha Elizabeth. Então a gente tem essa diferença que na parlamentarista a gente tem o rei como essa figura simbólica internacional, enquanto que na constitucional o rei governa. O rei de fato não só representa aquela cultura ou representa o país em âmbito internacional, mas também desempenha funções de governar o país em âmbito interno. Então, essas são as classificações da monarquia: absoluta, concentração de poderes, ilimitada. Limitada constitucional, o rei governa, agora condicionado às leis, ao sistema jurídico, ao pacto, ao contrato social, e a limitada parlamentarista. O rei não governa, ele só reina, ele representa o Estado em âmbito internacional.
Seguindo, ainda quanto à monarquia, eu queria que vocês anotassem 2 características da monarquia. Então, abram aí um pontinho no caderno e escrevam características da monarquia. 2 a gente vai trabalhar. Primeira característica da monarquia: vitaliciedade. Vitaliciedade. Primeira característica da monarquia. E segunda característica da monarquia: hereditariedade. Vitalicidade e hereditariedade. O que significa vitalicidade? Vitaliciedade significa que o monarca, o rei, ele não tem mandato por prazo certo. Ele não governa por prazo certo e determinado, como é os nossos casos aqui na República, né? Que os nossos representantes governam por um tempo já pré-estabelecido. Na monarquia não tem. A monarquia a gente não trabalha com mandatos por prazo certo e por prazo determinado. O governo, o representante, né, o rei, o monarca, governa enquanto tiver condições de governar. Enquanto ele tiver condições de governar em questões de saúde, ele continua sendo o governante, rei ou monarca daquele lugar. Então, vitalicidade significa não tem mandato por prazo certo. O representante, o governante, ele governa enquanto tiver condições de governar. Basicamente, enquanto ele for vivo, enquanto ele não morrer. Por isso que é vitalicidade, é vitalício, ele não se desfaz com o passar do tempo. Só quando a pessoa, o monarca, representante, não tiver mais condições de governar. E a segunda característica é hereditariedade, que a escolha do monarca, do representante, não é feita por meio do voto popular. Não são as pessoas que escolhem o representante por meio do sistema representativo. Hereditariedade significa que o representante ele se dá por meio da linha sucessória, né? Questões que a gente costuma chamar do herdeiro da coroa. Então, aquele governador, aquele rei, monarca, representante, ele não é eleito pelo povo, mas ele já é pré-designado em razão da linha sucessória, de ser, como a gente costuma chamar hoje, o herdeiro da coroa. Então, essas são as 2 características da monarquia: vitaliciedade e hereditariedade. Vitaliciedade, prazo sem mandato sem prazo certo, e hereditariedade, linha sucessória, né? Sem eleições, sem o sistema representativo de eleições. Por fim, república. República é o jeito, é a modalidade que a gente adota hoje, e que a república ela é o governo exercido por várias pessoas ou por todas as pessoas. Por isso que ela pode ser chamada de aristocracia ou de democracia. Mas o fato é que república é um governo exercido por mais de uma pessoa. Quando é um grupo de pessoas que exerce esse poder, esse governo, a gente vai chamar de aristocracia. E agora, quando o povo, como maioria, que detém o poder, que detém o governo, a gente vai chamar de democracia. Então, aristocracia e democracia englobam o conceito de república. E aí, da mesma forma que monarquia, gostaria que vocês anotassem as 2 características da república. Então, escrevam aí características da república. Primeiro, temporariedade. E segunda, eletividade. São as 2 características da república: temporariedade e eletividade. Então, são 2 características a contrário senso da monarquia que a gente acabou de ver. Por quê? Temporariedade significa que o nosso chefe de governo, né, o nosso representante, ele tem um mandato pré-determinado, fixo, estabelecido, que são de 4 anos. Então, quando a gente elege os nossos representantes, a gente elege já sabendo o tempo que essa pessoa vai governar, o tempo que essa pessoa vai ser o nosso representante. Então, uma das características da república é a temporariedade, é o mandato fixo,
pré-determinado de duração. E eletividade significa que esses nossos representantes, eles são eleitos por meio do sistema representativo, pelo voto. Ou seja, eles não são eleitos, escolhidos em razão da linha sucessória, já são pré-designados em razão da linha sucessória. Na República, eles são eleitos pelo voto, por meio do sistema representativo, e são eleitos já com um prazo de mandato fixo e determinado. E nós, como eu havia dito, o Brasil é uma república, A gente adota a república como forma de governo. E agora eu gostaria que, para finalizar essa parte, que vocês abrissem a Constituição de vocês, eu vou abrir a minha aqui, no artigo 1º da Constituição. Constituição, artigo 1º. E olha como ela começa, o artigo 1º. A República Federativa do Brasil. Em a República Federativa do Brasil, eu quero que vocês escrevam duas coisas que mais no futuro vai ser importante para a gente não confundir. A República Federativa no Brasil. Federativo, a gente já estudou nas nossas últimas aulas, que o Brasil é uma federação. Então, República Federativa significa que o Brasil é uma federação. E federação é forma de Estado, que a gente viu unitário e Estado federado, Estado federal. Então, ali em federativa, eu queria que vocês puxassem uma seta e escrevessem forma de Estado, que a gente tem a classificação com contraponto com unitário. Então, forma federativa, forma de Estado. E república, a república é forma de governo. Então, República Federativa do Brasil. República como forma de governo e federativa como forma de Estado. Cuidar para não confundir, tá? Forma de governo e forma de Estado são coisas diferentes. República, forma de governo, como o governo é exercido dentro daquela sociedade, dentro daquele espaço, e a república se contrapõe à monarquia, e federativa, forma de Estado, como que ocorre a subdivisão daquele território, daquele Estado, sendo que a federativa, a federação, se contrapõe ao Estado unitário, tá? Essa é a parte da nossa aula de hoje sobre formas de governo. A nossa próxima aula, ela vai tratar sobre democracia, democracia direta, democracia indireta e democracia semidireta, que é a modalidade que a gente adota no Brasil. Então, bons estudos, um beijo a todos vocês e até a nossa próxima aula.